A interação do usuário com o dispositivo funciona da seguinte forma. Antes de guardar os alimentos comprados na geladeira ou na despensa, ele irá fazer a leitura dos códigos de barras através do dispositivo. Assim, os produtos serão identificados através do banco de dados e cada linha correspondente a cada alimento será armazenada na memória do dispositivo, funcionando como uma geladeira virtual. Ao longo do período de consumo dos alimentos, o código-fonte irá realizar o processamento das informações relevantes, como prazos de validade, despesas com alimentação, sugestões de compras e alimentos que estão na geladeira. Essas informações serão retornadas através de e-mails diários, enviados automaticamente pelo dispositivo para o smartphone do usuário, tornando possível um gerenciamento eficaz dos produtos. Para a eliminação dos alimentos da geladeira virtual, basta ao usuário fazer a leitura do código de barras novamente antes de descartar a embalagem do produto. Dessa forma, a linha referente ao alimento descartado será eliminada e o período de consumo será encerrado. A primeira etapa para a realização desse projeto foi a construção do nosso banco de dados. E os alimentos para a construção do banco de dados foram extraídos do site Open Food Facts, que é um site que fornece e tem catalogado muitos alimentos aqui da Alemanha. E ele fornece, por exemplo, o nome do produto, a quantidade que vem na embalagem do produto, a categoria do produto, a marca, o código de barras, como vocês podem ver aqui em cima, os ingredientes, as lojas que vendem o produto, também a foto do produto e a informação nutricional sobre cada alimento. Então esse site foi escolhido porque foi o site que forneceu para a gente a maior quantidade de alimentos aqui para a região. Claro, nem todos os alimentos estavam catalogados aqui nesse site. Então, para alguns alimentos, foi necessário a inserção manual da entrada no banco de dados. E nós selecionamos algumas informações essenciais para a manipulação do banco de dados. Entre elas, nós temos o código de barras, que é a referência para o nosso produto. Então, é através do código de barras que o código vai conseguir encontrar e referenciar o nosso produto. Nós também temos a coluna de preço. E em relação ao preço, como não era o objetivo principal do nosso trabalho a obtenção do preço correto, e a obtenção do preço correto também não era tão simples, porque não tinha nesse banco de dados, porque o preço pode variar de loja para loja, nós fizemos uma estimativa para cada produto de acordo com a sua categoria. Então nós temos uma gama, uma faixa em que esse preço pode variar e o preço foi inserido aleatoriamente dentro dessa faixa para cada tipo de categoria. Claro, lembrando mais uma vez que foi para um propósito de simulação e para verificar se o nosso código estava funcionando corretamente. Os preços aqui podem não corresponder com a realidade para os produtos. Além disso, nós temos a coluna de validade do produto. Então, para cada categoria, nós buscamos na literatura o que seria a quantidade de dias em que o alimento dura na geladeira ou fora dela. Lembrando que nós temos alimentos aqui que vão na geladeira e alimentos que não vão. O nosso software ele é capaz de ler esses alimentos que não vão na geladeira e fazer o controle deles também. Então, para a data de validade, nós temos aqui uma variação que vai de 5 até 180 dias de validade. Para a maioria, essa data de validade corresponde com a realidade, porém, algumas datas foram inseridas propositais, justamente para verificar o funcionamento e ver se o código está indicando se o produto vai vencer na data correta ou não. Nós temos aqui o nome dos produtos,
Então aqui você pode ver os nomes, a quantidade que vem em cada embalagem, a unidade da quantidade. Então nós padronizamos para mostrar sempre em gramas, em ml ou em peça. Tá? Também temos a marca dos produtos, o supermercado em que você pode encontrar os produtos. Então aqui são todos os supermercados que vendem esses produtos aqui da Alemanha. A categoria do produto. Então nós dividimos basicamente nessas categorias, que são bebidas alcoólicas, carnes, condimentos, congelados, doces, laticínios, massas, padaria, vegetais e outros. Foi necessário a aglomeração e juntar muitas categorias em uma só por uma questão do funcionamento do código. Então é através da categoria que nós vamos rastrear no código futuramente que alimentos estão na geladeira e quais não estão, e fazer também a indicação de produtos, de sugestões de compras. Tá? Então essas foram as categorias, as macro categorias que nós escolhemos para manipular aqui no nosso código. Também temos a coluna com a imagem do produto. Então aqui você pode encontrar a imagem também do site openfoodfacts.org. Lembrando que esse site é um site open source e esse foi também um dos motivos pelo qual ele foi escolhido. E por último temos as informações nutricionais para cada produto. Então aqui a gente tem a energia, lembrando que é sempre a cada 100 gramas, então é um valor proporcional. A energia, a quantidade de gorduras, carboidratos, açúcares, fibras, proteínas, sal, sódio e vitamina. Nós escolhemos aqui uma variedade de vitaminas. Claro que quando nós puxamos os dados do site Open Food Facts, a gente recebe muito mais colunas, muito mais informações sobre os alimentos, porém essas foram as informações, os parâmetros-chave que decidimos usar no nosso projeto. E então a forma de funcionamento é através do banco de dados. O que o usuário precisa fazer é basicamente registrar o alimento com código de barras, o código fonte do software vai rastrear no código de barras, pegar a linha inteira do alimento e inserir dentro da tabela que representa o que está dentro da geladeira. E a partir do momento em que ele foi inserido, vai ser iniciada a contagem e o rastreamento para indicar se o produto ainda está dentro da validade ou não, para informar o gasto mensal para o consumidor e também para fazer uma sugestão de compra quando um alimento frequente, por exemplo, não se encontra mais na geladeira. Então essas são as funções principais do código. E esse aqui é o formato do nosso banco de dados. E no total nós conseguimos reunir em torno de 8.000 alimentos. Claro, muitos alimentos não estão aqui, mas eu diria que os principais, e pelo menos os que foram consumidos durante os testes do nosso dispositivo, estão aqui. E o banco de dados também, a fonte para se obter o banco de dados, a fonte pode variar conforme a região. Então esse site foi o ideal encontrado aqui para a Alemanha, pode ser que não seja o ideal para os produtos nos mercados brasileiros. E eu diria que o funcionamento ideal do nosso produto seria se houvesse uma interligação entre o dispositivo e os bancos de dados dos supermercados. Então esse seria o nosso objetivo ideal. Mas para um propósito de simulação e de validação do software, a gente montou o banco de dados de acordo com os alimentos catalogados no Open Food Facts e nas entradas manuais que inserimos aqui no banco de dados.
O Node-RED ele é um ambiente de programação voltado para o desenvolvimento de projetos de internet das coisas. Ele substitui a programação clássica que a gente está acostumado, que ao invés de um código extenso, a gente tem a união de blocos. Esses blocos eles substituem a programação convencional que a gente está acostumado, e cada bloco desse representa uma ou várias linhas de código. De exemplo de blocos tem o inject, que ele injeta uma informação definida pelo usuário, então pode ser uma string, um booleano, um inteiro. Temos comunicação TCP, comunicação UDP, Wi-Fi. Tem o bloco de debug, esse bloco é importante, é como se fosse o print da programação clássica, então é possível saber em cada ponto do Node-RED aqui, das conexões, qual é a informação que está chegando. MQTT, um protocolo de transmissão de dados. O bloco de função, ele permite realizar a programação que a gente está acostumado, então nesse caso tem um bloco de função com switch case, alterando o valor das flags, das variáveis. Outros blocos importantes, tem um bloco de comunicação com os GPIO do Raspberry Pi. É possível também baixar blocos da internet, então nesse caso a gente precisou baixar um bloco para a realização da interface. Então toda a interface que está sendo utilizada no projeto vem do Node-RED. Toda informação transmitida entre os blocos é transmitida num formato que o pessoal costuma chamar de JSON. O que é esse formato? É o JavaScript Object Notation. Então ele tem essa cara. Então é possível com um identificador, por exemplo, nome e endereço, você acessar o valor 4i4-tecnologia da informação. Ou com o identificador bairro, você consegue acessar o valor Santa Luzia e assim por diante. E com isso torna muito fácil a transmissão das informações e o acesso aos valores específicos que o usuário quer. No nosso projeto, todos os blocos eles trocam informações nesse formato JSON. Então, dois identificadores principais do Node-RED seriam o payload e o topic. Fazendo uma analogia, o topic seria o assunto do e-mail e o payload seria o conteúdo do e-mail. Então, existem blocos que recebem informações de outros blocos diferentes. Sabendo qual que é o topic de cada um, é possível diferenciar qual que é a mensagem que está sendo recebida e com isso dar procedimento ao código. Então, por exemplo, nesse bloco de função foi criado um switch case que varia o tópico e cada tópico, com cada tópico uma ação diferente é realizada, uma informação diferente é gravada em uma certa variável e a partir disso o projeto em si toma forma. O nosso projeto ele é dividido em 3 abas. A aba de adicionar o produto na geladeira, a aba de deletar o produto da geladeira e a aba de resumo, que vai dar a informação de quantos produtos foram consumidos em um certo intervalo de tempo, qual que é o preço médio gasto, e enviar um e-mail com os produtos que estão atualmente na geladeira e uma sugestão de compras para o usuário. Então vamos lá, vamos começar a explicar nosso projeto, sempre fazendo comparação do código com a interface. Então a interface e o código são divididos em 3 partes, a aba de adicionar, a aba de deletar e a aba de procura e resumo. Então a aba de adicionar, a aba de deletar e a aba de procura e resumo. Vamos começar pela aba adicionar. Nela é possível adicionar através do código de barra, através de entrada manual, e ela possui uma lista de produtos que estão atualmente na geladeira. Nessa lista de produtos tem o código de barras, o nome, o preço, a quantidade, então seria meio que o peso ou a quantidade de líquido, a marca, a loja que ele se encontra, a categoria dele, a data que ele foi adicionado no banco de dados,
qual é o tempo médio de validade desse produto e há quanto tempo ele está no banco de dados atualmente. No código, então a informação entra por esse bloco de código de barras, a informação entra no bloco de MyProducts. Esse MyProducts é a tabela que a gente tem com todos os produtos no nosso banco de dados. E a mensagem aqui vai para o nosso banco de dados no formato de SQL. Então a informação com o código de barra vai para o banco de dados, faz essa consulta. Se tiver o código de barras na tabela, ele retorna com o valor da marca, do preço, o nome dele, a loja e assim por diante. E a partir disso, o código toma forma e no fim de tudo ele insere nas nossas outras duas tabelas do banco de dados, que seriam a tabela total, que é uma que armazena todos os produtos que já foram adicionados na geladeira, e a tabela MyFridge, que é que contém os produtos atuais da geladeira. Então, para exemplificar o que eu acabei de falar, eu vou vir aqui na nossa interface, vou selecionar um produto, por exemplo, esse iogurte, dê Ctrl C e vou adicionar ele no banco de dados. Apareceu o iogurte na minha lista, e essa é a maneira de adicionar pelo código de barras. Outra maneira é adicionar manualmente. Então o usuário tem que escolher a categoria do produto, depois o nome do produto e a quantidade do produto. Então um exemplo, fruta, nome, abacaxi, quantidade 1. O preço eu vou colocar 1 e eu dou submit. Então é para aparecer o abacaxi. Apareceu o abacaxi. Essas opções aqui são mostradas no código. Então tem escolha da categoria, entrada manual, que é o nome e o nome e a quantidade. E depois disso elas são adicionados no nossos bancos de dados do MyFridge, que é que tem atualmente na geladeira, e o total, que são todos os produtos que já foram adicionados. Por último, na aba de adicionar o produto, a gente tem a tabela, que foi feito um código exatamente para mostrar as colunas e deixar claro para o usuário o que tem dentro da geladeira. É importante comentar também que foi pensado de uma maneira de, caso o produto adicionado não esteja no banco de dados, então é enviada uma notificação visual e sonora para o usuário saber que o produto não foi encontrado. Então eu vou digitar qualquer código aqui e dar Enter. Produto não encontrado. Então apareceu a notificação e o som produto não encontrado. Continuando, vamos para a aba de deletar o produto. Ela é dividida em 3 partes também, então para deletar através do código de barras, para deletar manualmente, e a mesma tabela que tem na aba de adicionar. Então mostrando a aba de deletar. A lógica por trás de deletar o produto é sempre deletar o produto mais antigo. Então, se nesse caso eu tiver 3 purês, um purê aqui, outro purê aqui e outro purê aqui. Quando eu for deletar o purê, o que vai ser deletado é o mais antigo. Nesse caso, vai ser esse primeiro da lista. Então vamos fazer o teste. Copiei o código de barra, adicionei e desapareceu o purê. Para deletar manualmente, a mesma ideia. Então eu venho aqui, tenho que escrever o mesmo nome que foi adicionado, abacaxi, e a quantidade 1. Cliquei em submit e o abacaxi vai ser deletado. Foi deletado. A ideia por trás do adicionar e remover produto manualmente é exatamente atingir aqueles produtos que não possuem códigos de barra. Então frutas, legumes, ovos, até mesmo quando o usuário quiser cozinhar alguma coisa e guardar uma panela, pode colocar panela 1, então vamos lá, panela 1, outros, cadê outros? Outros, quantidade 1.
Para que serve isso? Agora o usuário tem uma noção de quanto tempo que essa panela tá na geladeira, então é possível saber se esse produto pode estar estragado ou não. Depois que consumir esse produto, simplesmente vir na aba de deletar, panela 1, quantidade 1, e excluir o produto. Então tem um controle muito melhor de alimentos e assim evitar que eles estraguem na geladeira. E por último, tem a aba de resumo. Essa aba de resumo é possível escolher 2 datas e a interface retorna quantos produtos de certa categoria foram consumidos nesse intervalo. Então, por exemplo, além disso tem esse botão de reset, zera todos os valores. Então vamos escolher aqui entre o dia 1 de novembro e o dia 15, que seria hoje, no caso, amanhã. Então, dentro desse tempo foram consumidas 5 bebidas, 6 condimentos, 1 produto congelado, 21 laticínios, 13 massas, 6 produtos da categoria 8, 2 produtos da padaria. O consumo médio de gastos, nesse caso, o valor gasto médio seria de 187. Para resetar esse valor, só clicar no botão reset e a partir disso outra data pode ser escolhida. Além disso, na aba de resumo existe uma opção em que o usuário configura o e-mail e configura o horário que quer receber esse e-mail, e o Node-RED envia essa mensagem, esse e-mail com o resumo de todos os produtos que estão atualmente na geladeira e com as sugestões de compra. Então, se você consumiu, nesse caso, nosso critério foi: se você consumiu um produto de padaria, por exemplo, uma massa, mais que 5 vezes nos últimos 30 dias e na geladeira possui 1 ou 0 produtos, ele vai te dar como sugestão: compre o produto dessa categoria. Isso é uma forma de mostrar como a geladeira se tornaria inteligente fazendo essa sugestão para o usuário. Bom, pessoal, então eu vou explicar para vocês como que funciona o nosso dispositivo IoT para os refrigeradores. Então a gente tem aqui o nosso Raspberry e o leitor de código de barras. E eu vou colocar esses alimentos como se tivesse feito uma compra normal, e eu vou colocar eles dentro da nossa geladeira com o dispositivo IoT. Então o funcionamento é simples, é só você pegar, escanear seu alimento, você pode guardar na geladeira e fazer com todo o resto. Também não é para todos os alimentos, não é necessariamente todos os alimentos que vão para a geladeira, como no caso desse purê aqui, ele é um condimento, então ele pode ficar fora da geladeira, mas não tem problema, porque a gente pode fazer o acompanhamento também com o dispositivo. O mesmo caso para o espaguete. Ele não fica na geladeira, mas a gente pode fazer o controle do prazo e do consumo dele com o dispositivo. Então eu vou deixar ele aqui fora, assim como o purê, mas ele também funciona no software.